Até agora, as duas intervenções trataram de questões do passado, do presente, da evolução do sistema. Eu farei uma brevíssima incursão sobre o passado, mas falarei mais sobre riscos para o sistema financeiro e para o sistema bancário. Tratarei isto na base de três temas: a frugalidade, a externalidade e a estruturalidade, se me permitem o neologismo. A frugalidade foi-me sugerido por passar por este átrio da faculdade, onde no domingo à noite se encerrou um período importante da democracia portuguesa, com um ato solene. Teremos mais pelo futuro. Mas quem tivesse chegado a Portugal, não nessa noite, mas uns dias antes, teria olhado com alguma surpresa, com bastante entretenimento e certamente agradado pelo facto de ver que a democracia, que acabou por decidir conclusivamente com mais de metade dos eleitores, que são metade do país, a escolherem um candidato presidencial, tinha sido conduzida por uma campanha da marmita. E, portanto, que o debate político acabou por ser um pouco como avaliar uma dieta. Ela poderia ser sandes de queijo e bolachas Maria, e isso decidiu a democracia. É claro que se dirá, a propósito da frugalidade, esta imagem que ficou para Portugal, que o populismo em Portugal existe, mas existe mais nas instituições do que na plebe. E, na verdade, se no nosso país tudo se decide em jogos florais, a verdade é que ofende o senso comum, que é o ditado pelos ditames comunicacionais, discursivos, indicar ou perguntar se na crise financeira que nós vivemos até agora houve decisores que decidiram. E eu sugiro que houve. A frugalidade, imagem de Portugal, contrasta de algum modo com sabermos que houve um decisor que comprou duas empresas em Porto Rico numa tarde por 42 milhões de euros, sem as conhecer. Provavelmente não poderia conhecê-las porque elas não existiam. Que um outro registou no seu banco, e era, na altura, excetuando a Caixa Geral de Depósitos, o maior banco comercial português, 300 milhões de euros de perdas num misterioso empreendimento na Baía de Luanda, ou que outro ainda acabou por aceitar também em Luanda 3 mil milhões de euros de dinheiro desaparecido, em grande parte retirado em contado das agências do seu banco e, segundo rezam as contas do próprio banco, metade a favor do empresário, que era o presidente do Banco Espírito Santo de Angola. E, portanto, frugalidade é um problema em Portugal. Agora, existe um segundo problema. E esse segundo problema é a externalidade. Já temos com que nos haver entre nós. Mas temos uma outra coisa. É que vivemos num contexto em que não tomamos decisões. Ou as decisões mais importantes não são tomadas por nós. E sobre isso só vos queria dar um exemplo, que é o e-mail do Banco Central Europeu, no sábado 19 de dezembro, quando o Governo e o Banco de Portugal estavam a tratar da resolução do Banif. O e-mail é assinado no sábado de manhã, quando se consideravam várias propostas, é assinado pelo Presidente da Unidade de Supervisão do Banco Central Europeu. O e-mail diz assim, citação exata: a conversa com o Santander correu muito bem e a Comissão Europeia vai aprovar. Continua o e-mail. A Comissão Europeia foi muito clara neste aspecto e por isso recomendo que nem percam tempo a tentar fazer passar essas outras propostas, as que estavam em cima da mesa. Continua o e-mail. A Comissão Europeia vai começar a trabalhar com o Santander assim que as autoridades estiverem prontas para começar o processo. Não preciso vos dizer o que isto significa para Portugal ao longo dos sucessivos casos de resolução e de intervenção bancária. E, portanto, temos um problema de frugalidade. Temos um problema de poderes, de externalidade, no caso de uma crise. E, no entanto, não é nenhum destes dois problemas que eu vos queria falar, mas antes do problema mais importante, na minha opinião, que é
o problema estrutural do sistema financeiro português. E, em geral, o problema estrutural da economia portuguesa, na verdade, que é o problema da sua sustentabilidade financeira, do seu modo de financiamento. Portugal viveu até agora, além dos erros dos decisores, além dos erros impostos pela pressão externa, viveu até agora uma situação obviamente insustentável. Não é aceitável, não é concebível um sistema financeiro que, para as suas necessidades de liquidez, dependa do exterior em permanência. Não me refiro a necessidades de curto prazo, transitórias, ocasionais. As necessidades estruturais de financiamento de um sistema bancário em liquidez, que dependem, em maior ou menor medida, mas em medida de sobrevivência, do exterior, significa que o sistema bancário não funciona. Não é confiável. O sistema financeiro no seu conjunto, pela imposição sistemática de uma estratégia rentista, tornou-se também um problema em Portugal, pela imposição de normas de desigualdade social e pela imposição de normas de domesticação do Estado ou de captação do Estado a favor dos seus interesses, e os exemplos são tantos que me escuso de referir um único a um auditório tão bem informado como este. Portanto, temos um problema estrutural da economia portuguesa. E, finalmente, tudo isso se referencia ao maior de todos os problemas estruturais, que se chama dependência externa. Quanto maior essa dependência, maiores são os recursos que são necessários para produzir e que se perdem em capacidade intrínseca, em capacidade endógena de aumento da estrutura produtiva e, portanto, resolução de problemas como o emprego ou a diversificação ou a reconversão da economia portuguesa e da sua estrutura produtiva. Portugal está a produzir para ser cada vez mais incapaz de produzir para poder produzir. E, portanto, a dependência externa, que se registra depois na forma como funciona o sistema financeiro, ou é por ele agravado, é um problema decisivo na economia portuguesa. E, portanto, a resposta, na minha opinião, o que é certamente muito polémico, haverá aqui muitos que discordarão disso, certamente, mas a minha opinião, e também de outras pessoas, é de que Portugal não poderá reorganizar a sua estrutura financeira se não reorganizar a sua dívida. Ou seja, se não conseguir simultaneamente reduzir o peso na balança de rendimentos que representa a perda de produção, a perda de recursos, se não reduzir a dependência externa e a vulnerabilidade a choques externos, se não reduzir a sua necessidade permanente de financiamento do sistema bancário no exterior, ou seja, se não reorganizar a sua balança de pagamentos. E, portanto, a reestruturação da dívida impõe-se não por uma mania polémica de alguns economistas a quem faltam ideias para outras soluções, mas porque não há nenhuma outra solução. E, portanto, essa decisão terá que ser tomada em algum orçamento, tão cedo quanto possível. Chamo-vos a atenção para o que se passou ontem. Ontem as autoridades chinesas, não é a primeira vez que o fazem, mas decidiram uma injeção nos seus mercados financeiros de 60 mil milhões de euros. O equivalente ao que o Banco Central Europeu está a fazer desde há algum tempo esta parte, todos os meses. E a China fez-lo num dia. Com resultados escassos, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o faz. E serve isto para perceber que um mercado financeiro tão pequeno como o chinês, muito menor do que o mercado financeiro europeu, pode provocar, por uma pequena instabilidade marginal, um dia será muito mais importante, mas hoje é o que é, flutuações importantes no nosso sistema financeiro, nas bolsas. E, portanto, o aumento do risco para as emissões de dívida soberana e para os custos do sistema financeiro no futuro estão tão marcados por esta densidade de relações que não existiam nos anos anteriores, que não existiam nas crises anteriores, que é impossível pensar que um crash financeiro não teria que ter um resultado superior para Portugal do que aquele que teve
há 8 anos atrás. E por isso mesmo, porque esses riscos existem, e porque mesmo sem eles a economia portuguesa não suporta o nível de pagamento que é dedicado atualmente aos custos da dívida pública, privada e bancária, como foi lembrado ainda hoje de manhã, uma das maiores taxas de dívida total sobre o conjunto do PIB na Europa e no mundo, porque não o pode fazer, a reestruturação da dívida é a questão decisiva da evolução da economia portuguesa. E é só sobre isso que eu vos queria dizer algumas palavras para terminar. Há algum tempo atrás, há 1 ano e meio, com 3 outros colegas, Ricardo Cabral, que interveio hoje de manhã, Pedro Nuno Santos, que atualmente é Secretário de Estado, e Eugénia Pires, uma investigadora nos sistemas financeiros, apresentámos uma proposta de reestruturação da dívida, que eu queria evocar muito brevemente. Tem aqui um resumo. Ela indica a situação que havia, que definia a economia portuguesa antes e aquela que resultaria se uma proposta com os contornos e os objetivos, as metas do que nós apresentámos, pudesse ser conseguido. Chamamos sobretudo a atenção para a evolução do valor presente da dívida externa bruta das administrações e do setor empresarial do Estado, que passaria de 86% do PIB para 39%, se fosse possível a conjugação de medidas de redução da taxa de juro para 1%. A taxa de juro hoje das emissões é muito próxima disso, para 1%, com um prazo de carência maior e, sobretudo, com um adiamento do pagamento da totalidade da dívida das administrações públicas para mais tarde, a partir de 2039. E, em segundo lugar, os efeitos, porque esse é o aspecto mais importante, sobre a dívida externa líquida portuguesa de uma alteração deste tipo que pudesse ser imposta por uma negociação bem-sucedida. Porque o objetivo seria passar a dívida para um nível sustentável, a dívida externa líquida, dívida total de Portugal externa líquida, para cerca de 23%. A razão para vos chamar a atenção para esta ideia, para esta proposta, para esta abordagem, é não só porque considero que ela é indispensável, mas porque ela tem um efeito sobre o sistema bancário. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. O efeito sobre o sistema bancário é que ele é detentor de uma parte razoavelmente pequena à escala da dívida pública total hoje em dia, mas uma parte suficientemente importante nos balanços dos bancos para que uma alteração do valor presente dessa dívida por efeito da renegociação signifique uma grande alteração desses balanços. E, portanto, para que a proposta tenha consistência técnica, execuibilidade que se exige quando chegamos à altura de tomar decisões, e não somente de discutir hipóteses, para tomar decisões em 2016 ou em 2017, tão cedo quanto possível, para que isso seja possível, é preciso saber que uma alteração do valor presente da dívida pública para reduzir a dívida externa portuguesa tem uma grande consequência sobre o sistema bancário. E sobre, aliás, outros sistemas de poupança internos, como, por exemplo, a poupança em certificados de aforro, a poupança em certificados de depósito do Tesouro, ou outros equivalentes de titulares de dívida do Estado. E por isso mesmo, na nossa proposta, incluímos um capítulo detalhado, talvez até o mais detalhado dessa proposta, sobre a necessidade de uma resolução sistémica da banca. Fizemos-lo antes da crise do Banco Espírito Santo, muito antes da crise do Banif, e fizemos-lo porque achávamos que, em todo o caso, uma resolução sistémica da banca era necessária. Pela evidência acumulada de sucessivas crises anteriores, não precisamos de acrescentar muito ao inventário dos factos para que o argumento seja suficientemente forte, não é verdade? Mas porque acrescentava essa debilidade do sistema bancário português o facto da sua vulnerabilidade à dívida pública portuguesa e a outros riscos também que pudessem ocorrer. Uma resolução teria, portanto, um duplo efeito que pretendíamos. Reduzir os balanços dos bancos para os tornar mais robustos. E, em segundo lugar, protegê-los de impactos externos e permitir que se tornasse um negócio sustentável. A consequência geral de reduzir desta forma o peso da dívida na balança dos rendimentos é anular o problema do déficit. Ou, dito por outra forma, de libertar recursos, como não tem existido em Portugal, para o investimento.
de todas as formas que se tem encontrado para a economia portuguesa, o período da austeridade, ou agora o período de ligeiro aumento da procura para combater a austeridade, nenhuma destas fórmulas responde ao problema do investimento e, portanto, da criação de emprego e de capacidade produtiva. O primeiro, porque toma o investimento como adversário e destrói o investimento e destrói a capacidade produtiva. Isso é outro nome da recessão ou da austeridade. É para isso que ela serve. O segundo, por procurando contrariá-la, não tem capacidade suficiente para investir. E, portanto, a alteração das condições da nossa balança externa e das condições dos pagamentos do Estado, das contas do Estado, são decisivas para impulsionar esta alteração que é necessária para que haja investimento, ou seja, para que Portugal possa estar a discutir o seu problema mais importante, que é a criação de emprego no contexto em que vivemos. E por isso esta proposta procurava reduzir esses compromissos externos, tanto ao nível da dívida pública, como ao nível dos pagamentos que o setor bancário deve ao exterior, poupando a isso as instituições como o Banco Central Europeu ou outras, por razões óbvias de litigância e da relação contratual ou da relação negocial com os nossos parceiros europeus. É certo que até hoje não surgiu, a meu conhecimento, nenhuma outra proposta com o mesmo tipo de preocupação de detalhe, e creio que estamos em tempo de exigir ou de pedir que o debate público português, o esforço dos economistas, dos juristas, de todos os outros e todas as outras, incida sobre esta obrigação de se procurarem alternativas que sejam consistentes com a relação de forças que Portugal possa ter, consistentes com as nossas obrigações como país e, sobretudo, consistentes com alguma dívida que temos para com a frugalidade e para com a soberania de Portugal. Muito obrigado.